Muito bom dia, boa noite, boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais uma live sobre fundos imobiliários. Quero saber de vocês como é que está aqui o áudio nosso, ver se está tudo certinho. Só para confirmar aqui. Enfim, eu acho que está regulado o áudio. Espero que sim, confirmem por gentileza. Hoje nós faremos aqui os 5 dúvidas sobre fundos imobiliários ao vivo, que a gente possa tirar dúvidas para vocês todos. Chegaram algumas perguntas aqui nas redes sociais que a gente pegou aqui para vocês, mas quero lembrar antes que está aqui disponível no link a assinatura Sunistart, aquela que dá direito aí aos primeiros passos como investidor. Tem acho que 13 ativos, alguma coisa assim, 13 ativos em uma carteira, enfim. Façam esse acesso aí por apenas R$ 5, eu acho que é bem interessante para que vocês possam conhecer esse produto aí que atende o público iniciante em investimentos, tá bom? Eu sei que estão chegando aqui algumas perguntas no chat. Deixa eu só falar um pouquinho aqui primeiro sobre essa questão, né, sobre a queda dos fundos imobiliários. Foi uma pergunta aqui que claramente chegou aqui para nós de várias frentes, de vários lados, e obviamente não existe uma resposta única. Existe uma série de questões que estão acontecendo de uma vez só, que estão impactando aí os ativos negociados no mercado financeiro, não só fundos imobiliários, mas como todos os outros ativos também. Que passa desde instabilidade política, de declarações, de coisas que são ditas e que talvez precisam ser melhor interpretadas, entendidas e analisadas. Temos também uma questão aí do dólar que vem subindo bastante, já potencializando uma pressão inflacionária. Nós começamos o ano, né, o primeiro trimestre, nós trabalhávamos com um cenário de queda de juros e a discussão era qual que seria o juros terminal nesse ano. Num dado momento, agora no segundo trimestre, a gente já começou a falar que o juro terminal não seria mais na faixa de 9, 9 e pouco, estaria mais perto de 9,5, talvez até 10. Agora já começou a se falar que o juro nem deve cair, talvez pode até terminar o ano acima desses 10,50, algumas expectativas aí até de crescimento de juros agora no curto prazo. Então, houve uma mudança muito brusca do cenário de juros, e a gente já falou isso para vocês algumas vezes, de que os fundos imobiliários são muito sensíveis a essas variações de juros, não é de hoje, tá? No mercado americano também nós tivemos uma notícia positiva do ponto de vista de inflação, mas tivemos a decisão de manutenção de alta de juros e com uma indicação de que deve ter um corte esse ano, tá? Então, esse cenário também não é o base que a gente trabalhava. A gente trabalhava já com o início de queda de juros, já agora no começo desse semestre. E, ao que tudo parece, a gente deve ter um corte apenas em algum momento até o fim do ano. Então, tudo isso, quando você coloca na esteira aqui, impacta a precificação dos ativos em fundos imobiliários, tá bom? Tem atrelado a tudo isso outras derivadas aí que envolvem, né, fundos específicos, né, a questão das dificuldades em algum ou outro que tem os seus desafios próprios, né, você tem os números de shopping centers que estão um pouco mais resilientes aí, um pouco mais resilientes, não, um pouco mais desafiadores, uma vez que você trabalhava com um cenário de recuperação econômica, você tem ainda alguma vacância que deve ser resolvido em um fundo aqui, outro ali. Então, quando você coloca no micro, eu acho que os assuntos estão bem endereçados, ou seja, você tem os desafios no micro de cada fundo, mas não vejo que esses efetivamente são os reais impactos nas cotações. Quando você traz para o macro, as coisas parecem que ficam mais claras de serem explicadas. Então, ainda que você tenha um fundo de shopping centers que renovou o guidance, né, como o caso do VISC lá, que renovou o guidance, a gente já tinha falado isso antes, mas renovou o guidance, ao invés de 1,10, vai ser entre 80 centavos e R$ 1, isso já estava, de certa forma, informado para o mercado. Então, isso não é motivo da queda isolada dele. Então, combinando com esses outros fatores, me parece que vai impactando. Então, quando você vai colocar na lupa caso a caso, você vai conseguindo enxergar que tudo no micro tem uma justificativa, mas o que mais impacta é no macro, o global. Inclusive, os fundos aí estão anunciando, eu vi agora do Pátria, né? Do CSHG que viraram Pátria, anunciando aqui os relatórios gerenciais. Eu ainda não tive a oportunidade de abrir todos eles, mas já percebi uma melhora muito rápida aqui no HGRU, né? Que o pessoal estava preocupado com o rendimento recorrente, então a gestão
tranquiliza aí os investidores, mostrando que o rendimento recorrente, o rendimento base é sustentável. Então, mesmo assim, a cotação também caiu. Então, mais uma vez, repito, no micro nós estamos tranquilos, mas no macro nós temos essas questões ainda que não são fáceis de serem superadas no curto prazo, tá? Então, essa é a minha visão para a queda que a gente observou aí nos fundos imobiliários nesses últimos dias, tá bom? Agora vamos falar de algumas perguntas que chegaram aqui pra gente, né? Teve uma aqui que falou: devo vender um fundo que comprei na baixa e agora está na alta, porém ele sempre rendeu bons dividendos? Eu acho que a compra e a venda dos fundos imobiliários ela deve ser muito mais pautada no fundamento. E você mesmo colocou que ele sempre rendeu bons dividendos. Então, a partir do momento que está tudo ok com os fundamentos não mudaram, se você começar a fazer esse giro, não tem nada de errado nisso, só que você pode naturalmente conduzir a sua carteira para uma estrutura que talvez não seja muito interessante do ponto de vista de composição de portfólio. Então eu já vi muitas pessoas fazendo esses giros intensos da carteira, muito se baseando exclusivamente no preço, e de repente no final você tem uma carteira que não é muito ali a sua cara, não é muito aquilo que você gostaria, porque você começou a colocar o fator preço como o único fator, ou talvez o mais importante. Eu acho que sim, preço é importante, mas ele não deveria ser o único fator de tomada de decisão. Então, se eu vendo um FII que está na baixa, que eu comprei na baixa e que agora está na alta, ou seja, você fez um movimento especulativo, né? Mesmo que isso tenha demorado um mês, 2 meses, um ano, você está saindo de uma posição porque você teve uma oportunidade de comprar barato, mas que ainda continua interessante, tá? Então esse é um ponto que deve ser observado. Hora de voltar para comprar fundo de papel? Na verdade, eu não deveria ter parado, né? Então, assim, aliás, inclusive faltou eu colocar um ponto aqui, as pessoas colocando também inflação mais alta. Inclusive saiu o dado agora do mês passado de 0,46. Então, os fundos de papéis que sentiram um pouco esse mês, no mês que vem, muito possivelmente vai dar uma certa aliviada e os rendimentos devem dar uma melhorada. O fundo de papel tem essa oscilação mesmo, especialmente esses que têm distribuição resultado caixa da inflação. Então, impacta mesmo natural, tá? Vamos lá. Num cenário de hoje, com carteira diversificada, galpão, CRIs, shoppings, FOFs recebendo 0,9%, isso é bom ou ruim? Eu acho que é exatamente nessa linha mesmo. Acho que hoje você tem um rendimento de 0,9 líquido de imposto de renda, me parece um rendimento bem competitivo, bem atrativo. Mas volto a repetir, não é só o rendimento que você deve observar, né? Você deve olhar também a variação das cotas. E como o mercado está muito impactado aí com esse cenário macro, o que você está conseguindo, na verdade, se você é um comprador de cotas, se você não usa única e exclusivamente movimentos especulativos, mas é um comprador de cotas, você tende a melhorar o seu yield on cost, né? Mas, Baroni, será mesmo que essa queda não vai impactar a economia de tal forma que gere um efeito colateral na saúde dos fundos? Existe sim essa possibilidade, eu não estou descartando essa possibilidade. Se você tiver uma piora de cenário econômico, se você tiver uma piora de inflação, se você continuar mantendo os juros altos, você piora sim a qualidade da economia e isso consequentemente alcança as empresas, alcança os fundos imobiliários, alcança os ativos como um todo. Afinal de contas, eu já disse isso algumas vezes e repito, economia forte, fundo imobiliário forte. Economia fraca, fundo imobiliário fraco. É diferente de você estar tendo uma movimentação de preços por alguma circunstância macro num primeiro momento. Mas, se isso não for superado em meses ou poucos meses, isso pode sim alcançar a economia real. Invariavelmente, aquele locatário que ia ampliar o espaço, ele não vai. Aquele inquilino que ia fazer uma locação, ele talvez adie. Aquele locatário que ia revisionar positivamente, talvez ele não revisione mais. Então, óbvio, gente, a gente não torce para que a nossa economia fique fraca, porque economia fraca não é saudável para ninguém, tá bom? Deixa eu pegar algumas aqui do chat. Deixa eu pegar aqui. Pergunta interessante aqui do Coara. Estamos novamente num mar de oportunidades ou o cenário agora é diferente da última queda relevante dos preços das cotas? Excelente pergunta, Coara. E confesso a você que eu fiz essa reflexão
muito recentemente aqui, internamente, né? Eu pensei nisso novamente. Eu acho que ainda é cedo falar que nós estamos no mar de oportunidades, como a gente viu num passado recente, aí, salvo engano, me perdoe aqui, mas eu acho que foi início de 22, né? Bom, me foge aqui, eu posso até conferir aqui depois, mas foi, enfim, eu não me lembro exatamente, mas foi, eu acho que o início de 20, foi início de 22? Não, acho que não foi, deixa, bom, eu já abro aqui e consigo falar para vocês, espera aí. Foi na verdade fim de 21, né? Foi mais no fim de 21, ali, novembro, dezembro de 21, foi isso. É naquele momento ali, no último trimestre, vamos arredondar, no último trimestre de 21, a gente usou esse termo de mar de oportunidades. Eu acho que não, a gente não está nessa condição ainda. Podemos estar caminhando? Podemos, mas ainda não é aquele mar de oportunidades. Você ainda tem fundos com algum pouco de ágio, você ainda tem fundos que têm alguns desafios de rendimento, você ainda tem fundos que estão distribuindo mais pelo efeito não recorrente. Então a gente ainda não tem esse mar de oportunidades. Para quem não entendeu o que o Coara perguntou, é porque num relatório que eu fiz, né, agora lembrando mais precisamente da data ali no último trimestre de 21, a gente citou esse termo, né, que a gente estava diante de um mar de oportunidades. O que isso queria dizer? Que a gente olhava para vários lados, para várias teses e víamos oportunidades claras e visíveis. Hoje sim, nós temos oportunidades, melhorou aí do ponto de vista de oportunidades nesses últimos 3 meses, claro, os preços caíram e os rendimentos em geral continuam estáveis, mas nós ainda não temos esse mar todo aberto como a gente viu no passado, de vários fundos negociando com descontos expressivos, tá bom? Vamos ver. Aí você vira e me pergunta, você está torcendo para voltar esse mar de oportunidades ou não? Aí depende do viés que a gente sempre tá, né? Então assim, se você está torcendo porque você está querendo encher o carrinho aí e comprar mais, ou se você já está numa condição de patrimônio mais estável, você não quer tanta variação assim. Eu vou ficar numa situação diferente, eu vou pontuar assim. Eu não gostaria de estar tendo um mar de oportunidades porque o cenário macro está piorando muito, o cenário fiscal está piorando muito. Aí a gente vai ter um cenário, vai ter um mar de oportunidades, mas diferente do que a gente teve lá no final de 2021, começo ali de 22, onde a gente tinha um mar de oportunidades e olhávamos para frente e vislumbrávamos um cenário macro mais favorável. Aqui agora está um pouco diferente de tudo isso, tá? Vamos lá. Os juros futuros sim está impactando muito, né? Você vê, a referência sempre foi o IPCA+, salvo engano, hoje chegou a IPCA mais 6,4, isso é muita coisa, né? Então assim, o IPCA mais 6,4, ele draga dinheiro de renda variável, não tenho dúvida disso, tá? Isso sim é em função dos juros futuros, tá? Vamos lá. Então, Sérgio, a queda dos fundos de shoppings não se justifica pela deficiência do setor, já que é justamente a pressão do consumo interno forte que está indicando? Sérgio, a sua pergunta é ótima e aí que entra a situação, né? Porque na verdade hoje você tem uma reforma fiscal que aparentemente muda o sistema tributário e pode impactar a parte de serviços, etc., e impactar as receitas de shoppings, né? Você tem a questão da economia que sente mais no varejo, então isso poderia impactar mais o varejo e, consequentemente, o consumo interno pode ser diminuído com a alta dos juros. Você tem razão. Mas, por outro lado, o grande problema, e eu vou colocar aqui entre aspas esse problema, é que como está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, a gente não consegue diagnosticar bem o motivo das coisas. Então, assim, eu não sou médico, né? Mas eu vou tentar dar um exemplo e quem for médico vai entender bem, e mesmo quem não for vai entender. Imagina que você chega num hospital e você se queixa de uma dor específica e com uma febre e com, enfim, com uma dor específica e uma febre. O médico ele vai fazer algum exame clínico ali no primeiro momento, ele vai te pedir alguns exames, mas para ele fechar o diagnóstico fica mais claro porque você está reclamando de uma dor específica ali, né, local, né, uma dor tópica, vamos falar assim, né, naquele local, e um cenário de febre. Então ele associa e ele consegue fechar um diagnóstico mais fácil. Agora imagina você que chega reclamando de dor num lugar, dor de cabeça, febre, quando você senta dói, quando você levanta dói. Sabe, você traça um cenário que aí a bateria de exames vai ter que ser muito maior, ele vai ter que demandar muito mais esforço, porque está tudo muito maquiado ali, né? Você não consegue
saber exatamente o diagnóstico, porque tá tudo, uma coisa está meio que tampando a outra, está meio que fazendo uma cortina de fumaça para outra, tá atrapalhando, o diagnóstico é mais difícil de ser fechado, porque estão muitos outros elementos, muitas outras variáveis. Eu acho que hoje, se você me pergunta o que explica essa queda dos FIIs, que é basicamente o tema aqui da nossa live, né? Não existe um fator isolado. Então, por que os fundos de shopping estão caindo? Quando você olha para o lado, tem um monte de outra coisa caindo. Você tem a questão da economia, você tem a questão dos juros, do consumo, etc. Você tem questão de reformas tributárias, etc. Então, você tem um monte de coisas que vieram de uma vez. Então, você vê um dólar subindo, você vê uma pressão inflacionária, o juro que ia cair muito, depois ia cair pouco, agora não vai cair, agora já está falando que vai subir. Então, tudo isso, né? Então, assim, você tem se você analisar bem esse trimestre, né? Considerando de abril para cá, aconteceu muita coisa do ponto de vista de incerteza, né? E ao mesmo tempo não aconteceu nada. Então, assim, é esquisito isso. Muita gente falou muita coisa, muita gente falou que ia fazer, muita gente deixou que ia fazer, muita gente previu isso, previu aquilo, falou aquilo, mas efetivamente não aconteceu nada. Não teve nenhum fato específico que gerou toda essa mudança. Então, na verdade, foi uma mudança de ânimo, de humor, de expectativas, de desancoragens, daquilo que se estava vislumbrando. Sabe, você tinha todo um cenário traçado e aquilo ali foi desconstruído sem fatos concretos e muito mais dentro de humor mesmo, de expectativa das pessoas. De novo, não sou economista, não sou especialista nisso, não tenho propriedade nem autoridade para falar sobre isso. Mas é o que eu senti, entendeu? Agora, dentro do contexto de fundo imobiliário, que é onde eu tenho mais segurança, efetivamente não mudou, né? Então, se você virar para mim e falar assim, um fundo de shoppings que estava 118, 120, agora está 112, 113, ele piorou? Não, se você olha os números, está razoavelmente dentro do esperado. Então não tem nada que realmente fez essa mudança ser tão agressiva assim, tá bom? Exato, o pessoal falando que ações também está caindo forte. Aliás, eu acho que as ações caíram mais do que os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, ele está gerando um ponto agora que o IFIX está... Desculpem, o IFIX está meio que no 0 a 0, né? Porque os rendimentos protegeram as quedas das cotações. Olha, de novo, a gente já viu casos parecidos com isso. Se você volta no ano passado, por exemplo, a gente teve uma situação relativamente parecida. Se você olha 2024, o primeiro semestre de 2024 ficou meio que assim, você teve um ramp-up, né? Depois ele parou, então ele ficou meio estagnado durante um tempo, depois ele subiu e ficou meio parado de novo, entendeu? Então assim, se você olha para trás, você vai perceber que a gente tem essa situação meio que recorrentemente, mas a gente não pode descartar que o IFIX bateu a máxima há 2, 3 meses atrás, né? Ali em meados de abril, o IFIX bateu a máxima. Hoje, a gente no acumulado do ano, ainda estamos positivos, mas quase que no 0 a 0, seria 0,19, né? Quando a gente olha 0,19 positivo, quando a gente olha o IBOV, né, no acumulado do ano, está negativo quase 10%. Quando você olha o IDIV, né, ele está negativo 6%, que são as empresas pagadoras de dividendo. Então, o fundo imobiliário, apesar dos pesares, tem conseguido segurar um pouquinho essa situação, tá bom? O Jimmy colocou uma coisa aqui. Se a economia der ruim, as empresas ou os FIIs vão se prejudicar também, né? Vai achando que toda queda é oportunidade. Concordo com você, Jimmy. De certa forma você tem razão. Não é porque caiu, ficou bom e agora tudo. Eu acho que tudo tem que ter uma certa racionalidade. E você está correto ao dizer... Como é que eu tiro essa... Aí. Você está correto ao dizer que a economia piorando, tudo fica pior. Tudo reflete de uma maneira assim... muito nociva, tá? A economia enfraquecendo, recessão, não estou falando que isso vai acontecer, de novo, não tem elementos para isso. Mas isso impacta muito as decisões. O que eu escrevi até num relatório recente aqui para os nossos assinantes é que o fundo imobiliário ele é muito sensível às decisões das empresas. Então pense comigo aqui. Imagina que você é um lojista que está pensando em entregar uma loja menor e abrir uma maior. Você vai adiar essa decisão. Imagina que você é um lojista que estava pensando em abrir uma loja no outro shopping, talvez você vai adiar. Imagina que você é um escritório um escritório, né? E está pensando em locar o andar de cima, o andar de baixo, ou ampliar o seu escritório mesmo dentro do mesmo andar, pegar algumas salas a mais ali.
Você talvez vai adiar essa decisão. Você é um galpão logístico que está pensando em pegar mais 2 módulos que estão disponíveis. Talvez você adie sua decisão. O grande problema da incerteza, guardem isso para a vida, tá? Que eu aprendi isso há muito tempo e nunca mais esqueci. O grande problema de uma economia enfraquecida e de uma incerteza é que as decisões ficam mais letárgicas, ficam mais lentas. A partir do momento que você tem incertezas, as decisões ficam mais lentas. Por outro lado, há quem defenda de que é nessas incertezas que você tem oportunidades de efetivamente crescer. Então aí vai depender muito das empresas. Aquelas empresas que têm um caixa mais robusto, têm um balanço mais forte, tudo bem. Agora, como é que fica todos esses impactos em construção civil? Como é que ficam as operações de crédito que estavam esperando o CDI baixar e você ter uma inflação controlada, de repente você pode não ter esse oxigênio todo que você estava imaginando que você teria. Então tudo isso tem que ser ponderado, tá bom? Eu nunca torço para a economia ficar ruim, eu nunca torço para ter esses estresses. Tem gente que fica torcendo, batendo palma para cair e eu poder comprar barato. Eu acho que tem quedas agudas, que são interessantes de ser aproveitadas, mas se você entra num ciclo de queda crônica, porque você tem realmente uma desancoragem sobre os aspectos econômicos, e as empresas, não se enganem, fundo imobiliário tem como lastro uma empresa, ponto. É fato, isso não é mágico. Aí é fundo imobiliário. Quando você compra a ação de uma empresa, você está exposta diretamente no negócio. Quando você compra um fundo imobiliário, é um negócio da empresa. Então, é um exemplo simples. Você tem a ação da Ambev e o galpão logístico é alocado para a Ambev. Se você enfraquece um balanço de uma companhia, você vai ter impacto nos dois lados. A diferença, se é que eu posso dizer assim, é que no fundo imobiliário, ainda que você tenha um problema mais sério, não estou falando que vai ter com a Ambev, não tem nada a ver com isso, eu estou dando um exemplo aqui totalmente hipotético. Mas você tem ainda o imóvel como lastro ali, tá? Mas isso não quer dizer que a gente torce para que essas coisas aconteçam, tá? Então, pessoal, o pessoal está falando do HGRE, né? A questão do HGRE é que você tem uma situação de laje corporativa, tá? Agora, se pensar assim, aconteceu alguma coisa com o fundo? Bom, o relatório foi publicado há poucos minutos atrás. E se você olha, a alavancagem do fundo é baixa, se você olha do aspecto comercial, teve uma redução de vacância em maio, né? Com a locação do Seneca Mall. Então, assim, não tem absolutamente nada que aconteceu de diferente que a gente não saiba. Ele, inclusive, fala lá do centro Guaíba, né, que foi impactado. Então, assim, tudo dentro do esperado. O fundo tem hoje um resultado recorrente mais baixo? Sim. Mas ele consegue sustentar esses 78 centavos? Sim. Ele usou um pouco das reservas, coisa aí de 15, 16 centavos? Sim. Mas isso não é novidade para ninguém. A renda base do fundo hoje é 62 centavos. Ele vem usando as reservas, só que ele tem R$ 3,15 de reserva. Então, se você analisar, não tem nada, absolutamente nada de errado com o fundo, tá bom? Alavancagem baixa, tem liquidez, enfim, não tem nada de errado com o fundo. Barone, mas pode acontecer alguma coisa? Pode, mas para 2024 ele tem 2% só dos contratos que vencem e tem 48% que pode passar por revisionais. Pelos valores hoje que o fundo já paga, que é na média aí abaixo de R$ 100, né, R$ 90 por metro quadrado, e considerando todos os ativos até abaixo de 80, já está, eu diria assim, para vocês, bem precificado. Não vejo espaço para revisionais negativas, tá? Vacância financeira caiu um pouco, né, de 16 para 15, 16,3 para 15,2. Então, Barone, mas por que você está falando da HGE? É só para mostrar para vocês que quando eu escolhi aqui de propósito, porque vocês estavam falando aqui no chat, que quando você coloca no micro, eu não me preocupo. Eu não me preocupo no micro com grande parte dos fundos imobiliários. No micro, praticamente todos eles estão rodando bem. De novo, a HGRE tem seus desafios? Tem. Setor corporativo, tem uma concentração na TOTVS e na Vivo de mais de 50% da receita. Mas não tem nada de errado. Mas ele está estranho, está caindo mais do que o normal. Aí volta na história do médico. Tem tanta coisa acontecendo que eu já não sei diferenciar o que especificamente que é. Mas com base nos dados públicos, no micro não está acontecendo nada, entendeu? Esse é o ponto que eu queria reforçar aqui com vocês, tá?
O Clayton tem uma visão diferente, né? Que ele até coloca, né? Que a queda generalizada não é algo, ele acredita que é algo exagerado, né? E ele só não investe mais por falta de capital. De novo, eu nunca gosto da ideia de que comprei porque caiu. Eu acho que você tem que, primeiro, ter certeza da tese, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é entender o alcance dos motivos da queda. Hoje, a gente não consegue saber o alcance. Se você virar para qualquer, sei lá, economista, você é capaz de me dizer se daqui para 2025 nós entraremos em recessão? Eu acho que não existe essa resposta. Nós daqui para 2025 os juros vão estar mais altos ou mais baixos do que está hoje? O mercado começou a precificar alta. Eu particularmente acho exagerado. Mas eu não sou economista, de novo, não tenho autoridade para isso, mas eu acho meio exagerado isso. Ah, mas vai ter divergência de voto de Copom, isso o mercado não vai gostar, vai azedar o mercado e tal. Eu já acho que isso já é meio retórico isso, entendeu? Eu acho que é um comitê. E um comitê não precisa necessariamente votar igualzinho o tempo todo. Então, assim, eu já acho meio exagerado. Eu prefiro acreditar assim, com elementos de que os juros eles continuam na rota de queda. Talvez mais lento e mais alongado do que a gente gostaria, mas a rota é de queda. Não consigo imaginar um cenário de juros terminando em 2024 mais alto do que ele estava. Honestamente, não vejo esse cenário. Embora o mercado começou a precificar coisas como essa. Na minha visão, há um certo exagero? Entendeu? O Alexandre colocou aqui do HGLG que não conseguiria manter os rendimentos. Acho pouco provável disso acontecer, tá? Acho pouco provável. Vamos esperar o próximo relatório gerencial. Não sei se saiu, pelo menos eu não encontrei rapidinho aqui para te falar, tá bom? Pessoal, vocês estão perguntando de ações, mas eu não conheço. Não vou entrar em questões políticas, não é o meu viés aqui, meu mandato aqui não é esse. Eu não fico falando disso não, tá bom? Realmente, agora o que eu posso falar é o seguinte: algumas falas políticas em todas as esferas elas acabam prejudicando, né? Elas acabam mais atrapalhando do que ajudando, porque às vezes é simplesmente uma retórica, né? E ela não é especificamente um fato, só que o mercado precifica como fato. E aí onde entra você, de maneira madura, saber diferenciar o que é boato e o que é fato, entendeu? Ou o que é uma conversa puramente retórica que na prática não se materializará, e aquilo que é evidente, que pode ter evidências de que pode acontecer, tá bom? Vamos lá. Bom, acho que a gente fechou aqui, pelo menos o que eu olhei aqui, a gente conseguiu passar por vários das perguntas. Alguém perguntou aqui, olhar o preço para o longo prazo, né? Essa forte, olhar o preço para o longo prazo. Eu acho que tem que ser assim sempre. Eu acho que você tem que sempre olhar investimento em renda variável. Aliás, você tem que olhar sempre uma carteira de investimentos para longo prazo. E outro dia eu fiz um vídeo que até chamou a atenção das pessoas, já tem um tempo, né? Que assim, a carteira de investimentos ela não deve ser vista para longo prazo, ela deve ser vista para perpetuidade. Nos Estados Unidos, em economias mais maduras, é praxe você deixar de herança uma carteira de investimentos, né? É normal isso. E aqui no Brasil isso não é. Então, assim, encontre aí 3 amigos que recebeu de herança uma carteira de fundos imobiliários, uma carteira de ações de dividendos, uma carteira de investimentos previdenciários. Não é comum isso, né? Você normalmente deixa um imóvel, uma fazenda, automóvel, alguma coisa assim, joia, quadro, sei lá, né? Obra de arte, sei lá. Mas não é muito comum você ver isso em investimentos líquidos, né? Eu acho que a gente está começando a falar sobre isso agora. Então, quando alguém te fizer essa pergunta ou você tiver essa dúvida, lembre que os seus investimentos eles são voltados para a perpetuidade, tá bom? E sim, Solange, hora para fundos recebíveis, sim, na verdade não deveria nem ter parado. A questão é que com a inflação baixa, você teve muito fundo de recebível dando a sensação de que ele pagaria pouco. Mas as pessoas esqueceram de que era uma fase da inflação em que ela já está retomando para um campo mais positivo no acumulado, tá certo? Bom, pessoal, quero lembrar a todos vocês mais uma vez, está aqui disponível a assinatura Sunistart. Essa assinatura ela é interessante porque é barata, né? R$5 aí, e você vai ter acesso já a alguns ativos recomendados, já vai começar a dar os seus primeiros passos como investidor e investidora, tá bom? Eu quero lembrar a todos vocês também, continuem deixando aqui os comentários, a gente sempre quer fazer aquelas lives lá de comentando comentários, deixa aqui a sua opinião, deixa a visão aqui, que a gente vai falando aqui.
Última pergunta, o Paulo falou, né, TRXF 44, quase 45% de açaí, não é preocupante? Não é arriscado? Sim, é um risco direcional. Inclusive, essa dúvida aí do TRXF era no passado do GPA. Aí ele começou a vender os imóveis do GPA, começou a fazer emissões e agora ele está mais concentrado em açaí. Açaí tem um risco de crédito bom, né? Ou seja, são contratos longos, imóveis novos e em boa parte, né? E você tem aí uma empresa com balanço relativamente forte. Então é um risco, sim, óbvio que é, inegável que é, mas tudo leva a crer que eles vão fazer gestão ativa e vão se desfazer sim de imóveis do açaí e também devem buscar, com novas emissões, direcionar para outros locatários. Então, eu diria para você que, considerando aí novas aquisições, etc., pode ser que o açaí seja reduzido do ponto de vista de diluição ao passo que novos locatários entram. Então, o fundo está com bastante caixa. Se eles fizerem novas aquisições aí pelos próximos meses, é razoável inferir que essa exposição em açaí vai diminuir. Então, sim, é um risco direcional, mas não é um ponto de preocupação. Tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A ideia era fazer uma livezinha mesmo aí de 30 minutos, responder os principais questionamentos que chegaram aqui para a gente nas redes sociais. Eu procurei fazer um geral aqui para que a gente pudesse alcançar o máximo possível das histórias aqui que chegam para a gente, né, das perguntas, das histórias que chegam. Enfim, como alguém até colocou aqui, né, essa história sempre se repete, né? Realmente, essa história sempre se repete. E aí cabe a você ter esse discernimento de manter bons ativos na carteira para que você possa seguir em frente com a sua estratégia de alocação, tá bom? Grande abraço a todos vocês, um bom restinho de semana aí e até a próxima. Valeu, pessoal, um abraço.